Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 285. E nós estamos meditando sobre uma vida cristã autêntica, baseado então no livro de Isaías, e estamos com o tema A Paz como um Rio. E hoje então nós vamos terminar esta meditação de como a paz de Deus, ela pode ser uma paz como um rio. Nós temos um solzinho, né, saindo hoje e para aquecer a terra. E nós vamos continuar aqui então na nossa jornada no livro de Isaías. Estamos ainda no capítulo 48. Vamos ler os versículos 17 e 18, que são o nosso texto base para essa meditação. Assim diz o Senhor, o Deus Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, nós temos aqui na nossa jornada cristã, né, quando nós nos submetemos a uma autoridade digna de confiança como nosso Deus, então nós teremos uma paz que excede a todo entendimento. E como diz aqui o próprio Deus através da boca do profeta Isaías, porque foi o Espírito que falou a ele, né? Ele diz assim, no 16: Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e também o seu Espírito. Então, o Espírito da profecia, aquilo que Deus quer que a gente entenda. Então, a paz como um rio é um fluxo de água corrente alimentado por mananciais e afluentes, né? Então, o rio também é alimentado por alguém e ele é alimentado pelos mananciais afluentes. E assim também é a nossa vida, como nós aprendemos, as nossas fontes estão em Deus e Ele quer derramar uma paz em nossa vida, em nosso coração, como um rio fluente. Para experimentar então essa paz, nós devemos alimentar, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento diário com Deus, Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo de Deus. Não podemos manter a nossa paz presente confiando apenas no relacionamento que nós tivemos com Deus no passado. O nosso relacionamento, ele tem que ser diário, pessoal, um relacionamento de comunhão, de amor, de compromisso, né? De companheirismo. É isso que nós precisamos. Como um rio é continuamente renovado com as águas de mananciais e riachos, assim a nossa paz, ela vem em um relacionamento que seja ativo, contínuo e de obediência com quem? Com o príncipe da paz. Eu vos dou a paz. E não é qualquer paz, é a minha paz, porque ele veio como o príncipe da paz, como nós vimos. Deus deseja alimentar um rio pacífico em nossa alma. Então, por isso, nós precisamos nos render a um relacionamento íntimo com Deus. Paz como um rio também, ela começa e termina como um fluxo de água. Todo rio tem uma fonte, todo rio tem um escoadouro, os rios estão sempre ligados a outros fluxos de água que dependem deles. Deste modo, a paz como um rio flui em uma ligação contínua com a fonte que é Jesus Cristo. E é oportuno nós lembrarmos que no final desta vida transbordará para a gloriosa vida eterna. Essa foi a promessa do Senhor à mulher samaritana, promessa que Deus fez a nós, que a paz, né, a vida seria abundante e jorraria para a vida eterna. A vida presente, ela não é o nosso destino, e isso nós devemos dar glórias a Deus. Todo cristão passa por montanhas, às vezes vai passar pelos vales, pelos penhascos,
né, por lugares estreitos, mas ele tem um destino. E o seu destino não é essa terra. O seu destino é celestial. Por isso, permanecer com Cristo, com esta paz, né, é uma chave. Lá em João 15, capítulo 4, é a chave para nós ficarmos ligados à nossa fonte suprema. Então, quando nós estamos, né, perturbados, turbados de coração, ansiosos, preocupados, isso pode estar indicando que nós estamos perdendo o fluxo dessa paz, porque nós estamos nos desligando, desligando a nossa mente, desligando o nosso coração da fonte suprema, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades, como nós vimos nesse estudo. Permanecei em mim, diz ele, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos se não permanecerem em mim. Então, a vida, uma paz que corre como um rio em nossos corações, depende então da nossa permanência, né, no nosso relacionamento com Jesus, que é a videira verdadeira. Quem ainda não entendeu como pode isso acontecer, nós temos uma série de devocionais baseado em João capítulo 15, que fala sobre a vinha do nosso Pai. Vai lá e você vai entender como é importante para a sua vida, para você ter uma paz como um rio, você permanecer ligado à videira. Nós devemos nos alegrar em saber que Deus, ele inspirou a sua palavra com grande cuidado e precisa. Foi isso que ele fez. Quando a gente fala em inspirar, né? Porque o autor, o escritor dessa palavra é o Espírito Santo. E ele inspirou, então, esta palavra no coração dos homens que escreveram. Então, é inspirada, a palavra de Deus é inspirada, ela foi soprada a verdade de Deus que Ele quer que nós conheçamos. Nós devemos nos alegrar por Sua palavra, pelo cuidado e porque Ele escolheu com propósito cada um das Suas promessas, cada revelação do seu ser, do ministério do seu Filho e da ação do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Quando disse que poderíamos ter paz como um rio, aqui em Isaías 48:18, ele falou sério. O que é preciso para alcançarmos então esta paz que flui como um rio transbordante, toda vez que fala em paz, é como um rio transbordante. Nós precisamos atender aos mandamentos de Deus por obediência e por meio do poder do Espírito Santo agindo em nós. É assim que nós vamos conseguir esta paz fluindo em nós, atendendo os mandamentos de Deus por obediência, por meio do poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, nós já vimos que a chave permanecer em Deus em obediente debaixo da autoridade. Ela não traz somente paz como um rio, mas também traz justiça como as ondas do mar. Promete Deus aqui nesse texto que a sua justiça virá sobre a terra como as ondas do mar. E é o que nós precisamos. Mas a igreja de Jesus Cristo, o povo que se chama pelo seu nome, precisa encontrar no meio dessa turbulência toda esta paz que flui como um rio, para que a sua justiça venha como as ondas do mar. O caminho de Deus é um caminho seguro, é um único caminho certo, é o único caminho para este mundo caótico em que nós estamos vivendo. Espero que entendamos que a paz, ela vai além do nosso alcance, porque nós não podemos produzi-las. Uma vida de paz autêntica hoje, agora mesmo, é o caminho para a paz, é pavimentado com marcas de joelhos, de alguém que se submete à autoridade de Deus, alguém que obedece a Deus, que obedece aos seus mandamentos, e aquele que permanece num relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, ligado na videira. Então,
meu conselho hoje para você: ajoelhe-se hoje mesmo diante do autor, diante da autoridade de Deus, que é totalmente digna de confiança. Falamos ontem, crer é entender que tudo aquilo que Deus diz sobre ele é verdade. E tudo aquilo que ele diz sobre nós também é verdade. E tudo aquilo que ele quer para nós também é verdade. Crer é entender exatamente isso. Então nós precisamos entender que Deus, nosso Deus, ele é totalmente digno da nossa confiança. E a paz de Deus, a paz de Cristo domine, então, em vossos corações, como diz lá em Colossenses 3,15. Nós temos esta promessa maravilhosa, Colossenses 3,15. Colossenses 3,15 nos diz assim: Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração. Como diz, se o teu coração não te condena, viva em paz com Deus, mas viva em paz com os outros também. Se a sua vida é um constante conflito, você precisa se ajoelhar, se submeter à autoridade do Príncipe da Paz. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.